a cidade do Rio de Janeiro tinha ainda, acreditem ou não, uma longitude incerta. Isso tinha a ver com interesses estratégicos de Portugal, porque acordos antigos partilhavam o mundo em função de um meridiano, e esse meridiano é uma medida de longitude, e, portanto, a determinação precisa da longitude do Rio de Janeiro era quase que um mistério militar. E o Beagle tinha como... E toda a cartografia da América do Sul dependia dessa medida. Então, Darwin tinha que... o Beagle tinha que fazer essas medidas com essa precisão. O fato, quando ele chegou no Brasil, e isso eu falei para vocês, que me deixou um pouco contrariado, ele escreveu coisas como essa, né? Todos aqui podem ser subornados. Um homem pode tornar-se marujo ou médico ou assumir qualquer outra profissão, se puder pagar o suficiente. Os brasileiros, até onde vai minha capacidade de julgamento, possuem só uma pequena quantia daquelas qualidades que dão dignidade à humanidade. Ignorantes, covardes e indolentes ao extremo. Bem, digamos que, antes que vocês comecem a se levantar e sair, eu quero dizer a vocês que é preciso entender como é que um sujeito, não é? Em que momento esse sujeito está, e que Darwin não foi um sociólogo adolescente. Ele chegou aqui com uma idade, enfim, muito jovem, sem falar a língua, não é? Tinha tinha estudado um pouquinho de espanhol por conta das Ilhas Canárias, mas ele não entendia o que se falava aqui. Para vocês terem uma ideia, ele não comeu mandioca, porque ele ouviu alguém dizer que um animal tinha morrido ao comer uma mandioca numa roça, então ele tinha pavor da mandioca. Mas o fato é que ele viu a escravidão e, além disso, além de ver os horrores da escravidão, o Brasil mesmo, 1832, nós estávamos num período absolutamente conturbado da nossa história, né? Vejam que interessante, Darwin esteve na Bahia no finalzinho de fevereiro de 1832, em meio ao lado de uma revolta armada. E se vocês olharem nos seus escritos, vocês não encontram registro dessa revolta, de uma revolução na Bahia. No Rio de Janeiro, quando Darwin entra, ele fala: nós levantamos e abaixamos as velas, um espetáculo muito interessante. Era um exercício militar. Na verdade, a armada britânica estava fundeada no Rio de Janeiro, na iminência de fazer uma intervenção na cidade. Havia uma revolta na cidade, uma revolta dos militares do antigo regime. Quando Dom Pedro sai do Brasil, ele deixa o exército, ou aquilo que era algo parecido com o exército, não é? Numa situação que os novos governantes não tinham nenhuma confiança, então estava se deixando de pagar os antigos, a guarda armada antiga, e estava se constituindo uma nova guarda armada. Então vocês imaginem, eram anos absolutamente conturbados. O próprio Beagle tinha instruções para se juntar a uma intervenção armada, caso ela fosse necessária, o que não ocorreu. Isso ocorreu em Montevidéu, no Uruguai, que também estava passando por estar se constituindo como país. O fato é que Darwin ficou 4 meses no Brasil, e nesses 4 meses, ao lado dele, esteve próximo a 3 revoltas que tinham sido sufocadas. Isso não aparece nos seus registros. É preciso entender o porquê, né? Mas o fato é que ele estava no meio de uma sociedade absolutamente convulsionada, onde, imagina, esse período regencial, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer no dia seguinte. Havia, de fato, muita corrupção, mas havia uma grande aversão aos ingleses. Isso ele não podia saber. O reconhecimento da independência brasileira tinha ocorrido pouco tempo antes, só 5 anos depois da independência, em 1827, diante de um acordo que foi um dos maiores absurdos da política internacional. Por quê? Porque garantiu, o Brasil concordou em ter os seus produtos taxados em até 300%, isso é praticamente só açúcar e café, e ao mesmo tempo se comprometeu a não taxar os produtos ingleses em mais de 15%. Era mais ou menos 50%
as importações do Brasil na época. Os talheres que se usavam eram talheres ingleses. E mais, o tratado estabelecia um compromisso do Brasil, do Império Brasileiro. A Inglaterra achava que se tinha adotado o nome Império não era à toa. Havia pretensões imperiais aí. E o comércio de escravos, que é a economia, a base econômica brasileira, né, tendo o braço escravo como base, era natural que o Brasil, com tanto intercâmbio, tanto comércio que tinha com a África, que ele fosse tirar o lugar dos vendedores de escravos, que eram ingleses, que transportavam escravos em navios ingleses. É certo que havia, os liberais eram contra isso, Darwin ele mesmo era contra isso, mas quando ele esteve no Brasil e viajou, foi para o interior do Rio de Janeiro, ele foi acompanhado por um escocês. O que esse escocês estava indo fazer no interior do Rio de Janeiro? Comprar escravos. Estava indo comprar escravos para ir à praça do Rio de Janeiro vender escravos. Portanto, vejam que Darwin não podia imaginar, ele não escreveu nada disso, ele não teve essa percepção, mas ele encontrou uma grande aversão. Seria algo parecido com aquilo. Vocês imaginem um norte-americano passeando no Afeganistão hoje em dia. É alguma coisa parecida com isso. Quer dizer, qual é a imagem? Como que a população vai reagir? E nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês o trabalho de um americano no Paquistão. Ele deve estar passando alguma coisa muito parecida com o que Darwin passava. Mas o fato é que Darwin chega ao Chile, então, do outro lado, passa um bom tempo ali no extremo sul da América do Sul. Aquela região é uma região absolutamente crucial para os interesses comerciais britânicos. E ele vai fazer ele vai estudar geologia. A geologia que aqui no Brasil ele disse que era um pouco monótona, porque só havia blocos de granito por onde ele andava. Ele andou no litoral do Rio de Janeiro. Não tem o que fazer de geologia aqui. E de fato, aquela região não é uma região desse ponto tão interessante quanto é passear pelos Andes. E nos Andes ele fez uma volta muito interessante. Eu vou mostrar um trechinho para vocês, algumas imagens. No mapa, o desenho do trajeto da viagem de Darwin pela província de Mendoza. O Beagle, no cumprimento das ordens do almirantado, fundeou em Valparaíso, na costa do Chile. Darwin já planejara desembarcar ali e percorrer um trecho dos Andes. É ele descrevendo no dia 17 de março de 1835 as suas alternativas de viagem. Há nessa parte do Chile 2 passos através dos Andes que conduzem a Mendoza. O mais comumente usado, o Aconcagua ou Uspallata, acha-se localizado a alguma distância ao norte. O outro, chamado Portillo, está mais ao sul e é mais perto, porém mais íngreme e arriscado. Darwin não diz o porquê, mas escolheu ir pelo Portillo. No dia 22 de março de 1835 passou por lá. Fez essa volta e deixou Mendoza pelo outro passo, aquele de Uspallata do Aconcagua. O pico do Aconcagua, ei-lo aí, a 20 quilômetros de nós, nas melhores imagens dele obtidas por Dona Reportagem. A mais alta montanha dos Andes parece imponente, volumosa, nevada. Mas não é aqui nosso marco zero. Vamos atravessar a cordilheira com Darwin pelo passo do Portillo. Eita, garoto! É um deserto isso, e esse passo é o ponto mais alto que Darwin atingiu, pelo menos em vida, né? São alguma coisa com 4.250 metros de altitude. Estranhamente o celular funciona sem parede no banco, né? Que alguém me explique por quê, mas enfim. Não é divertida, eu desliguei o meu agora, mas eu estava com ele ligado lá e tocou, atendi, enfim, falei. Lá embaixo eu não consegui. Mas enfim, o fato é que nós refizemos essa viagem. Isso faz parte de um documentário que está inclusive na internet. É só vocês procurarem no YouTube, vocês Darwin nos Andes, vocês vão achar esse documentário. Enfim, essas cenas, Darwin tinha